Olá, você amigo ligado à Máxima 107.5, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos, a partir de agora, com o nosso podcast Máxima, na noite de hoje, trazendo aqui um convidado especial que daqui a pouquinho eu apresento para você. Na verdade, não vou precisar apresentar, você já conhece. O oferecimento do podcast é do Laboratório Biolab, seu diagnóstico é a nossa prioridade. Telefone para contato 3364-1812. Também com a gente, a Ipron Tecnologia, trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive Apple. Trabalha também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica e assistência técnica em informática. Telefone 996034911. E também com a gente, Mix Center, o seu centro de economia em Sarandi. Podcast Máxima de hoje, recebendo Tito Grando. Satisfação em revê-lo. Grande, Tranquilo, Douglas. beleza? Obrigado pelo convite. Eu quero que tu me diga uma. Por que cinema? Por que audiovisual? Começando leve. Começando devagar, começando pelo meio, né? Douglas e ouvintes da podcast da Máxima, eu sou fruto da sessão da tarde, eu sou fruto Do Lagoa Azul. do Lagoa Azul, adoro Lagoa Azul, versão 1, versão 2, que eu conheço ao menos, né? Eu sou fruto do cinema em casa, que a gente assistia o cinema em casa na SBT, começava 1h30, e muitas vezes dava tempo de assistir a sessão da tarde na Globo, mudava, né? O que a gente tinha de canais, né? Não tinha internet, não tinha nada. Sou fruto dos meus amigos, sou fruto do meu grupo, que fazia teatro desde os 13, 14 anos. Sou fruto dos festivais de teatro que a gente ia. Sou fruto dessa galera, sou fruto da vontade de realizar, da vontade de fazer, da vontade de mostrar, se exibir um pouco às vezes. Eu sou fruto disso, né? Mas por que cinema? Eu acho que, na verdade, o cinema que me escolheu. Me escolheu como um meio de mostrar alguma coisa, um meio de provar alguma coisa, um meio do mundo trazer para o interior, talvez aqui para a nossa região, o cinema, o que a gente tem nos outros lugares, cidades maiores. Eu acho que o cinema me usou, as artes me usaram para isso, talvez. E quando que tu começou a entender a importância e a influência do audiovisual do cinema na vida das pessoas? Talvez seja, Douglas, as pessoas têm como um refúgio, né? Como a gente tinha aqueles escritores que tinham que a fuga para a natureza, né? Acho que o termo não é esse, refúgio na natureza, né? Que eles tinham uma vida atribulada, talvez uma vida complicada, e a natureza, pintar a natureza, descrever a natureza, era um refúgio, né? Talvez isso seja uma missão minha de levar para as pessoas um divertimento, um entretenimento e alguma coisa que possa vir junto com isso, né? Porque às vezes a gente não se dá por conta, e muita gente não se dá por conta, que uma novela, uma série, um BBB, né, um Big Brother, é entretenimento. Aquilo ali faz parte do dia a dia, mostra um pouco da vida das pessoas, alguns mais elaborados, outros menos, mas acaba influenciando também no dia a dia. Por que as pessoas gostam tanto e assistem, por exemplo, novela? Olha, a novela é bastante interessante como meio sociológico para tu entender que ela é um objetivo de atingir o público mais de faixa etária maior possível e de classes sociais. Então ela tem que atingir aquele público de crianças até o público mais idoso e de todas as classes sociais, vamos dizer assim, né? Interessante uma questão que aí a gente, eu acho que resume e consegue responder essa questão. Sempre tem, na telenovela clássica, uma personagem, quase sempre mulher, ou sempre mulher, riquíssima e que não faz nada. Já notou isso? Ela não trabalha, a atividade dela é ser rica, só, mais nada. E isso é por quê? Porque o público da novela são mulheres de classe baixa, média baixa ou baixa, que o sonho dela é ser aquela personagem, né? Outro personagem clássico de telenovela é um jovem homem
daí que está ralado na vida, não tem dinheiro para nada, a namorada não gosta dele, ou não tem namorada, ele sempre quer uma menina que não quer ele, trabalha como office boy, por exemplo, mas é muito legal. Ele é um cara super bacana, né? Porque é a nossa realidade, é a realidade do nosso povo. É isso, entende? Então, tem duas coisas: o sonho de ser aquilo e outro mostrando o que você é realmente, né? Ou como deveria ser. A novela em si, ela acaba conversando com quem está assistindo. E do mesmo jeito que tu mencionou, ao mesmo tempo que mostra a realidade do dia a dia da pessoa, mas também mostra aquilo que ela gostaria, um objetivo, alguma coisa a mais. E ela, a novela em si, ela é construída, ela é feita, escrita e tem um trâmite muito longo, com certeza, para um público-alvo. Ela tem um objetivo. Sim, e atingir todas as faixas etárias. Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes dizem, né, que ela não se aprofunda, ela tem a profundidade de um pires, né? Mas a ideia é essa, é para ser assim. Ela tem que atingir muitos públicos, né? Porque naquele horário as crianças estão aí, naquele horário os idosos estão aí, não foram dormir ainda, principalmente as crianças. Então tem coisas que não podem aparecer lá. Mas é importante dizer, a nossa telenovela do Brasil é a melhor telenovela do mundo. Foi muito comprado, muito exportado e ainda é. É um produto nosso. A gente tem que se orgulhar da nossa telenovela. Assim como nós temos que nos orgulharmos da nossa dublagem. Da nossa dublagem de cinema, dublagem de série. Porque foi considerada e é a melhor dublagem do mundo. Do mundo. Isso, quem diz, são os grandes estúdios dos Estados Unidos, que mandam para cá, que eles contratam os estúdios daqui para fazer as dublagens. Sempre foi muito considerado, e ainda é um orgulho nosso. Eu tenho muito orgulho da nossa telenovela, da nossa dublagem. Prefiro filme dublado. Em casa está sempre dublado. Até porque a dublagem brasileira, como tu menciona, ela traz piadas e assuntos que são o mesmo do filme, mas com uma realidade mais direta para ti. Tu consegue entender melhor o que é falado no dublado do que, de repente, o que está escrito lá, lá na França, na Itália, nos Estados Unidos. Fala melhor para ti, brasileiro. Porque, se você lembrar, no começo do filme diz assim, versão brasileira, Herbert Richard, ou outro estúdio. É uma versão brasileira. Né? Não é uma cópia americana, é uma versão brasileira. E dependendo do estilo, há que se fazer uma versão mais elaborada. Por exemplo, a comédia. A comédia, ela é muito sociocultural. Ela é muito de um lugar. O que funciona para vocês aqui em Ronda Alta, uma piada, não funciona em Rondinha. Ou não funciona aqui em Três Palmeiras. Porque é muito sociocultural. Então, daqui a pouco, uma piada em inglês funciona para eles. Né? Mas não a questão da língua em si, Sim. a questão do meio onde foi gerada. Certo? Então, é muito, muito importante fazer uma versão brasileira. Não é uma cópia, não é uma tradução. Esta é a palavra. Não é uma tradução para o português, é uma versão brasileira. Muitos filmes, séries, muitas piadas, no caso da comédia, não funcionaria de jeito nenhum se a gente fosse literal, se a gente traduzisse aquele texto. Sim. Tá, mas não ia ter, daqui a pouco não ia ter piada nenhuma, porque a comédia, como eu disse, é muito sociocultural e de região para região. Ela é adequada. Em cidades grandes, o que funciona num bairro, tem piadas que é para o bairro. No bairro vizinho não funciona, porque é uma piada do bairro. Daqui a pouco, do barzinho dali, da mercearia, da vendinha ali, é a piada dali. No outro bairro, eles nem sabem daquela piada. Sim. E não funciona. E tu puxou também a questão da dublagem. E agora com a IA, com as dublagens que já tem aparecendo e tal. Acho que foi ontem mesmo eu vi um serviço de IA, não vou me recordar agora, mas é um ator famoso de Hollywood, que ele começa a falar inglês. Não sei se não é o Will Smith. Sim, eu ia dizer, e daí, ele está fazendo uma propaganda. Isso, né? E daí daqui a pouco ele agora tira a legenda, né? Ele fala, tira a legenda
e começa a falar em português. E daí explica o que tu entende isso, como é que vai ficar a questão da dublagem com o IA, a inteligência artificial. E interessante perceber que é com a voz dele. Exato, com o tom de voz, com o timbre dele. É a voz dele, só que a inteligência artificial pegou as sílabas, as pronúncias dele e foi montando. É assim que ela trabalha. Olha, para alguns setores do audiovisual, né, vai afetar bastante. Por exemplo, edição. Edição é uma coisa que a inteligência artificial já existe para edição de vídeo, já está acontecendo bastante, né? Mas eu acredito que para os criativos, eu acho que não vai afetar tanto, vai facilitar, vai mudar o caminho, talvez, né? Porque uma inteligência artificial não vai entender uma piada. Ela não vai escrever uma piada. Até porque o que eu falei antes, é muito sociocultural uma piada, né? Uma comédia. Então ela não vai entender aquilo, na minha percepção. Mas para outros setores, como a tradução, por exemplo, é uma coisa, feliz ou infelizmente, que eu acho que vai se extinguir. O tradutor, o profissional da tradução, talvez um revisor, um editor, né? Até porque por detrás das câmeras tem toda uma produção, todo um trabalho, tem uma equipe muito grande. A gente não enxerga, a gente enxerga a ponta do iceberg só quando assiste uma novela ou um filme. A gente observa só os atores na atuação, no filme, mas o roteiro, os cinegrafistas, todo o aparato técnico por trás movimenta também um público grande no setor de funcionalismo, de empregados, né, pessoas que trabalham. É o que a gente sempre diz, quem está na frente das câmeras é quem está atrás das câmeras, né? A questão da produção, muito importante, direção, quem escreve, roteiro, né? Dependendo do tamanho da produção, cada vez vai aumentando mais. E produções grandes, as pessoas nem têm contato uma com a outra, né? Tem o setor do som, o setor do vídeo, o setor falando em pós-produção, talvez depois o setor da cor, o setor da edição, são coisas separadas, assim, e deixa um pouco frio, acredito. A coisa fica um pouquinho mais frio. Quando é uma mesma pessoa que faz tudo, como é o meu caso, como é o caso de nós aqui nas produções pequenas, a coisa fica um pouco mais quente, assim. Tu consegue transitar por todos os setores, assim, de forma mais intensa e direta, né? Certo. Tito, o que tu trouxe para nós aqui? Eu vi que tem alguns livros, a gente estava dando uma espiada antes. Por que esses e o que tu aprendeu, o que tu se espelha? Bom, eu trouxe esses livros, né, para apresentar para o público, se alguém tiver interesse em cinema. São livros que eu tenho físico, né? Hoje em dia nós temos os leitores digitais, a maioria dos meus livros estão lá no Kindle, né? Mas eu posso falar aqui para vocês alguns, né? Começando com esse aqui, Homens Difíceis, né? Posso apresentar para a câmera? Tem como dar um zoom, Lucas? Homens Difíceis. Brett Martin. Consegue ir lá, Lucas? Aí, esse livro aqui, Douglas, ele fala sobre uma revolução que houve na TV norte-americana e, por conseguinte, mundial, onde nós tivemos a mudança do protagonista com virtudes para o protagonista com vícios, né? E houve também uma mudança em que aí foi o maior acerto da televisão norte-americana, que assim mudou tudo, e hoje nós temos séries por decorrência disso. Foi quando eles perceberam, não sei se consciente, daqui a pouco até um pouco inconsciente, depois a coisa aconteceu assim, em que o poder de decisão deveria estar na mão do criador e não mais no diretor. Um problema que nós tivemos aqui no Brasil e ainda temos resquícios disso. Esmiuça para nós, traduz. O criador da série, eles criaram o termo do showrunner. Showrunner, não temos tradução, infelizmente, para o português, ainda temos showrunner, que é o cara que ele é o criador da série e ele, além de criador, ele está gerenciando todos os setores da produção. Então, ele é produtor, ele é escritor, ele é diretor, ele é executivo e provavelmente sócio da TV. Então, todas as decisões criativas passam por ele, certo? Porque ele entende de história,
ele entende de roteiro, ele entende de personagem, ele estudou profundamente essas questões, né? Então, as decisões, o poder de decisão sobre um personagem, sobre uma trama, sobre o final de um personagem, o começo de um personagem, como aquele episódio vai terminar, como vai começar, era com ele, a decisão era dele, né? Nós temos um problema, e aqui eu acho que vai ficar mais claro, tivemos um problema aqui no Brasil em que o poder de tudo isso estava com o diretor. E muitas vezes o diretor vinha da publicidade, né? E ele não entendia de roteiro, ele não entendia de estrutura, ele não tinha técnicas Tinha de outra escrita, visão. uma visão mais de imagem. Uhum. Também é válido, mas ele não pode tomar a decisão final só baseado naquilo que ele conhece. Isso vem lá do cinema novo, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que tu saía, vamos fazer uma série agora. Tu saía e começava a gravar a série, sem um planejamento, né? Então, eles entenderam lá nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, que a decisão deveria ficar na mão do criador, certo? E também, como eu falei antes, o protagonismo, os personagens, não tinham que mais ser bonzinhos, tendo virtudes, sendo bons pais de família, sendo bons esposos, né? Aquilo já estava saturando, né? Aí nós tivemos o primeiro personagem, que foi o Tony Soprano, dos Sopranos, né, Lucas? Né? Que até aqui, ó, essa fotinha aqui, Tony Soprano, né? Que é um personagem com problema, é um personagem com vícios, um personagem criminoso, e ele era o protagonista, né? Contava a história dele, da família dele e do meio dele. Depois, aqui tem também na foto, Walter White, do Breaking Bad. Um homem difícil, homens difíceis. Que também tinha seus problemas pessoais, né? E como tu disse, daí não era só virtudes que ele tinha. Vícios. Pelo contrário, tinha vícios. Exatamente, homens difíceis. Olha, o que fazia o Walter White? Vendia droga, fabricava e vendia. Homem difícil. Era então, um professor de química. Química que vendia, que começou a fazer dinheiro, precisava de dinheiro, começou a fazer. Exatamente. Se você, esposa, tem um homem difícil em casa, talvez ele esteja produzindo drogas. Outra coisa muito interessante, Douglas. Quantas pessoas, quantas vidas o Walter White destruiu? Centenas, né? Por causa daquele que ele produzia drogas. Uhum. E para quem que a gente torce? Sim, na série. Para quem que a gente torce que se dê bem? Um cara que matou vários, mas quantas vidas ele destruiu? Porque ele produzia drogas. Claro. Entende? Que, de repente, não diretamente, mas indiretamente ele era responsável por aquilo, Claro né? que era. Que alimentava Claro aquilo. que era. Né? Esse é o poder de quem entende de estrutura, de quem entende de história, quem estudou personagem. O criador tem esse conhecimento, e não o diretor. É importante isso, isso foi um acerto. Sobre esse caminho, nós estamos trilhando também aqui no Brasil, com com décadas de atraso, mas nós estamos caminhando para isso também, onde conseguimos colocar a figura do showrunner, do criador, que, repito, não é só o criador, ele é muito mais que o criador. A figura dele é como se fosse assim, o estúdio dá aquele recurso, dá aquele espaço para ele e ele vai gerenciar, entendeu? Sem muita interferência. O cinema brasileiro produziu diversos filmes. De repente, claro, lá no início a gente tinha uma certa restrição pelo cinema brasileiro por alguns segmentos, mas Alto da Compadecida, para mim, é um clássico, adoro assistir. Central do Brasil foi maravilhoso. Aí tem Cidade de Deus também é interessante. Tropa de Elite, aí a gente já começa a entrar num outro segmento, mas como é que está o cinema brasileiro hoje? Como é que tu enxerga o cinema brasileiro? Muito bem. O cinema brasileiro está na sua melhor fase, né? Como eu disse, há muito elemento que fez do cinema americano ser o que ele é hoje, que nós estamos incorporando. Por exemplo, esse que eu já falei, né? Não é na mão do criador o poder de decisão, não é na mão do diretor como era antes, né? Então, há muita profissionalização do cinema nacional, coisa que nós pecávamos há muito tempo, né? Então,
cinema nacional, vejam cinema nacional. Até inclusive eu já vi que está em andamento, já tem projeto, enfim, do Alto da Compadecida 2. Já Sim. está sendo trabalhado nisso, né? Está sendo, tá para ser lançado, né? Já Eu já não sei qual é a data de lançamento, mas está também não, pronto, eu acho que eu sei que está, em andamento. tá em Eu sei que tem. divulgação, isso com Certo. certeza. O cinema, o audiovisual também acaba utilizando desta ferramenta para contar história, mas também, às vezes, mudar um pouco a história, Tito. Mudar a história, em que sentido Exato. se diz? Por exemplo, a gente pega alguns filmes americanos, vamos lá, vamos para Rambo, né? Por vezes, os resultados do filme não é exatamente o resultado que teve naquele período histórico daquele acontecimento. A gente muitas vezes é distorcida a realidade para fazer o filme, em fatos históricos. Sim, há um interesse, sempre há um interesse por trás de tudo, e sempre há, isso é importante, há sempre um cliente. Há um cliente sempre. Pode ser várias coisas. Um exemplo fácil, no cinema americano, né? Geralmente o inimigo é sempre A Rússia. os russos. Tu pega 007, é sempre contra quem? É sempre contra a Rússia. E vários outros filmes também, né? Então, isso é uma construção também, é uma construção ideológica, uma construção narrativa ao longo dos anos, e isso persiste. Exato. Até hoje. Ele segue um objetivo. Né? Hoje, quem são os mocinhos no cinema norte-americano? A China. Que há um motivo por trás disso. Vamos ser amigos da China, não vamos mais brigar com a China, porque a gente precisa deles, além de várias outras coisas. Né? Mas o cinema, como toda a cultura, ele segue um objetivo. Ele serve alguma ideologia, ele serve algum cliente que tem os seus interesses. Certo? E outras coisas também, dependendo do cliente, como eu disse, você molda um produto audiovisual para servir aquele cliente. Quem é que financia? Me responda. Quem financia esse filme, a gente pode saber qual filme que vai acontecer. Né? Mas ele é um produto, ele é um meio de alguma coisa, de divulgação de alguma coisa. Né? Na questão de investimentos, tem filmes brasileiros com baixo valor de investimento, sem muita produção tecnológica, e outros filmes também, não só no Brasil, né, fora. Como é que tu observa a construção de um filme mais no real? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. É um filme que eu gosto, e que a mensagem por trás dele, e basicamente pega o Náufrago. A história é fácil, é resumida, aquilo ali, mas tu assiste e todas as ferramentas utilizadas, a falta de música, de trilha, porque, afinal de contas, ele está preso numa ilha. Então, tu passa o filme inteiro assistindo e não tem música, não tem trilha. É o som da água e do ar, do vento só. Então, também é possível fazer produções interessantes, daqui a pouco a gente já vai vir para os curta-metragem, para longa-metragem, com um baixo investimento, sem muito recurso. Sim, claro. Há que se entender assim, que tipo de cinema você gosta. Né? Eu prefiro um cinema focado em personagem, focado na trama, do que recursos tecnológicos, como você disse. Para mim não interessa se tem um carro voando, se tem fogo, se tem explosões, não é o cinema que eu gosto. Né? Há pessoas que gostam, que preferem esse tipo de cinema como entretenimento. Né? Mas, para mim, o personagem e a trama, uma coisa conecta-se, as coisas andam juntos, esses dois elementos, é o principal. Né? O que você gosta no cinema? Que tipo de cinema você gosta? Eu acho que o princípio da conversa tem que ser esse. Esse é o princípio. Todo filme, todo longa-metragem tem um público e tem uma mensagem? O cinema nasceu como entretenimento. E ele continua sendo entretenimento. Né? Uma comédia é importante fazer rir, descontrair. Né? Se ele traz alguma coisa junto com isso, e usando a comédia
como uma ferramenta, como um meio, tanto melhor. Por exemplo, te dou um exemplo agora. O filme, o curta-metragem Ilha das Flores. Já assistiu Ilha das Flores? O nome não me é estranho. Do Jorge Furtado, aqui do nosso, que gaúcho, né? Ele começa contando a história dos catadores de lixo que comem as comidas dos porcos, e ele vai entrando numa onda do hiperlink, que uma coisa vai linkando com a outra, linkando com a outra, linkando com a outra, e tu vai achando aquele divertido. Tu vai tem o tomate, tem a dona que faz o molho de tomate, ele vai linkando uma coisa com a outra, e tu acha cômico aquilo. Aquilo vai linkando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e tu vai rindo, tu achando que é para ser uma comédia. Depois, quando tu já está rindo, tu achando uma graça daquilo, ele te joga com um balde de água fria. Exatamente, ele te diz assim, fala sobre Jesus. Jesus era um judeu. E começa imagens dos campos de concentração, dos judeus nos campos de concentração. Eu disse, mas isso aqui não é uma comédia. Isso não é para rir. Só que você já está tão dentro daquela sequência, daquela lógica do hiperlink, que você não consegue sair. Você vai até o fim e aí ele começa a ficar pesado. Dá um choque. Dá um choque. Mas você não sai. Por quê? Porque o gatilho da comédia já te fisgou. Você não consegue sair. Entende? Então, o humor, a piada, também pode ser um meio para isso, como ele usa aqui. Então, há muita comédia, muito cinema de humor que usa isso, para te trazer alguma coisa. Né? Mas não necessariamente precisa ser. A gente tem que entender que o cinema, as artes, elas não têm que ensinar nada. Não temos obrigação de ensinar. Quem tem que ensinar é a escola, os pais, que tem que ensinar alguma coisa para a criança ou para a pessoa adulta, qualquer um. Né? Nós temos uma outra obrigação de denunciar, de mostrar, de evidenciar as coisas. Não necessariamente ensinar, não. E o humor, a obrigação dele é divertir. A comédia é fazer rir. Se traz alguma coisa a mais, parabéns. Mas senão não é necessário. Nós temos que entender isso. Né? Então, qual é a mensagem por trás do... Não sei. Pode não ter nenhuma e não precisa ter. Se tem... Até porque cada um, de repente, vai assimilar o filme de uma forma diferente. Nós podemos assistir os dois o mesmo filme e interpretar de formas diferentes. Com toda certeza. Né? Cada um tem um olhar, cada um tem um filtro, cada um tem uma referência. Né? Um óculos social exato. Também é coisa que funciona para você, não funciona para mim, e vice-versa. Pode acontecer. Outro livro. Posso continuar nos livros? Esse livro aqui, Story, do Robert McKee, que é uma bíblia para quem quer... Lucas consegue... Isso aqui é uma bíblia para quem quer escrever roteiro, entender história, entender de construção. Uma bíblia mesmo, que é um livro é quase um dicionário, um livro consultivo para você consultar. Por exemplo, o que o McKee fala sobre diálogo, por exemplo? Tu vai lá no capítulo do diálogo e diz, vamos ver o que ele fala sobre diálogo, sobre personagem, sobre divisão em atos, por exemplo. Ele fala bastante. Então, é um livro para consultoria, muito importante. E outra, quem está interessado em escrever roteiro, entender cinema, né, como um todo, esse aqui eu acho que seria o último livro. Assim. Não comece por ele, comece por outros. Até indico, já que estamos falando disso. O primeiro livro a ser lido sobre roteiro é um livro do Sid Field, chamado... não vou lembrar o nome, é Sid Field. Procura lá, Sid Field. Não sei, procura alguma coisa, Sid Field está lá. Muito interessante. Para entender como constrói, é muito importante, uma coisa que eu já comentei antes, estrutura, entender estrutura de roteiro é muito importante, isso vai dar um outro pensamento sobre... parte técnica, para tu saber, mesmo que você não queira fazer, como você vai entender aquele cinema, entender o filme, que tu vai ver com outros olhos a partir de então. E como é legal também, o mínimo que a pessoa conseguir observar e entender o porquê do filme. O que eu quero dizer? Ângulo holandês, tá? Depois que tu aprende o que é um ângulo holandês, tu tá assistindo um filme ali. Se tu não tem ideia do que é,
apareceu aquele ângulo, tu não percebe. No momento que tu sabe o que o ângulo holandês quer dizer, tu assiste e passa o ângulo, tu olha assim, o que vai vir agora? O que vai acontecer? Porque vai dar merda, vai dar alguma coisa errada. Se pintou o ângulo holandês, opa, meu Deus, é 99% de chance que vai dar alguma coisa. Então, são algumas coisas que fazem também tu entender o filme, tu te aprofunda melhor, tu observa melhor um filme depois que tu aprende algumas coisas da produção dele, certo? O que é o ângulo holandês? Aquela inclinação. Tá. Aquela inclinação. Tá aqui numa cena e tal, né? Daqui a pouco a Gira. câmera dá aquela inclinada aqui, ó. Quase faz assim junto com eles. Aí tu já sabe que vai dar um BO. Certo. Esse não me lembrava. Não que lembrava chamava desse? ângulo holandês. Depois que eu aprendi essa do ângulo holandês, depois fui assistir outros filmes, pintava aquilo ali, eu disse, o que vai acontecer alguma coisa? Opa, aconteceu. Aí tu, opa, legal, é verdade. Então é uma ferramenta narrativa, construtiva para o filme que vai te levar, opa, peraí, vai mudar alguma coisa, vai te startar para algo. E é um gatilho psicológico também, né? Por exemplo, aquele que a gente tem gravado um personagem de cima e um personagem de baixo. Quer mostrar poder, quer mostrar submissão. Exato, ou vai dando zoom, vai apequenando o personagem, ou o contrário, vai botando ele grande. Tudo isso tem uma construção, uma narrativa tem o porquê. Exato, exatamente isso. Há um estudo, como você bem disse, sobre isso, e há técnicas sobre isso, que o domínio dessas coisas vão trazer no teu produto, seja ele qual for, para quem faz vídeo para o YouTube, vamos gravar um vídeo para a escola, em qualquer desses meios, você aplicando essas técnicas básicas, né? Nós temos todo mundo tem um telefone e você faz, como você bem disse, isso aqui, numa apresentação lá na escola, numa apresentação num vídeo que você vai mandar para sua família, né? Você já está aplicando, você não precisa estar fazendo um longa-metragem para aplicar essas coisas, não precisa de recursos tecnológicos de milhões, como muitas pessoas pensam, né, que precisa para fazer. Aliás, o teu telefone que você pegou agora tem mais tecnologia e qualidade de imagem do que Hollywood na década de 90. Claro, sim. Então, não há o porquê não fazer um filme, né? O porquê não realizar, o porquê não gravar. Vamos gravar, vamos produzir, vamos realizar. Isso que eu estou falando para os alunos, para as crianças, para os jovens. Façam, realizem. Inclusive, semana passada eu fui numa mostra, na verdade um concurso em uma escola em que, junto com a cadeira de literatura, eles fizeram um curta de 2 livros que eles estavam trabalhando. E daí eu fui como avaliador, mas é tão legal ver eles fazendo, é tão legal, tão interessante ver toda a aplicação dessas coisas que a gente vem falando, toda uma questão de montagem, toda uma questão de construção. Viu que teve um trabalho de ator, de atriz, que são eles mesmos, né? Um trabalho de roteiro muito interessante ver. E até porque tem uma outra situação. Nós, com essa tecnologia, nós tivemos que nos adaptar a ela. A geração mais nova já cresceu com ela, então é mais fácil de mexer e é mais fácil, vai ali, grava. Eles estão gravando, os pequenininhos estão gravando. Tu pega para um adulto com a idade um pouco maior, faz um vídeo, fica assim, jeito, dá para uma criança, para um jovem, abre, mexe, bota ali, configura e tal, e faz o vídeo pronto, muito mais rápido e fácil, aparentemente. Pronto. Mas é também um risco que muitas vezes a gente fica focado na tecnologia e esquece isso aqui. Sim, né? sim. Filmar, hoje a gente tem os recursos na mão, mas se tu não estudar roteiro, não estudar estrutura, não estudar construção de personagem, trama, não, teu vídeo provavelmente não vai chegar muito longe. A parte teórica é importante. Exatamente. Isso aqui é muito importante. Tito, tem uma notícia ruim para te dar. Tempo. Estamos já no avançado do horário. Nós temos uma métrica de tempo aqui na programação do nosso podcast, mas assim, com certeza a gente podia ficar mais 1 hora tranquilo aqui, a gente podia ficar... Nem falamos sobre filmes preferidos, gêneros preferidos, eu gostaria de mencionar os meus. Tá, vamos lá. Vai lá. Não, mas vamos assim rapidinho então.
cita para mim 3 filmes que te marcaram, que te trazem a recordação assim interessante, e um gênero que tu gosta, 2 gêneros que tu gosta de assistir. Cinema, audiovisual. Gênero é comédia, Uhum. né? Gênero é comédia. Sempre. Comédia, talvez terror depois comédia com terror. E que caldo que dá. Qual é o terror que tu gosta? O terror mesmo ou o suspense? Terror. Porque Pois é, as coisas é isso. se Às vezes a gente mistura o terror. Que tipo de terror? Especifica esse terror aí. Agora ficou. Ah, viu só? Tu queria brincar? Vamos lá então. Terror é terror psicológico. Aham. Terror, não gosto daquilo, negócio do monstro, de En- alguma coisa. Não, não. Então, Tem que ser então é o mais. humano sobre humano. Sim, Né? Não gosto muito do sobrenatural. certo. Então vai nesta linha assim. Sim. Primeiro gênero, comédia. Depois todas as subclassificações da comédia. Sim. Todas. Menos comédia musical, que não acho muito interessante. Sim. Não tenho muita paciência Para musical. para comédia É 2. musical. Mas comédia sempre focada no personagem. Uhum. Comédia de personagem. Certo? Que ator da comédia tu gosta? Tem específico alguém ou... Eu classificaria, por exemplo, o Jim Carrey como um ator para comédia. Tá. Eu gosto dele. Tá. Não sei se é do teu estilo, enfim. Gosto do Woody Allen. Sim. Gosto do Woody Allen. Daí mais o conjunto da coisa, né? Do ator. Como é que sempre é ele. O Woody Allen é ele na tela. Certo. Né? O que ele varia são as tramas. E os seus personagens que estão junto dele. Gosto bastante de alguns atores que fazem comédia aqui no Brasil. Por exemplo, o Wagner Moura tem uma potência de comédia, de humor muito grande. Até um dos filmes que eu vou citar daqui a pouco tem ele no elenco também. Né? Quem mais que a gente poderia... Bom, é esse tipo, nesta linha. Certo. Tá, vamos lá para os teus filmes, então. Os 3 filmes. Um brasileiro, filme nacional, que é importante. Eu sempre vou defender o cinema brasileiro, mas não defender porque ele precisa ser defendido. Não, porque o cinema nacional, ele é muito... capaz. Claro, e ele é muito ignorado muitas vezes. Né? Muitas pessoas... E eu quase saio na discussão de vez em quando, que não é o problema você dizer não gostar de alguma... Não, de forma alguma. Tem muito filme nacional que eu tenho pavor, acho péssimo. Né? O problema, e aí entra a minha briga, que as pessoas falam, ó, não gosto de cinema nacional. Não gosta? Não. Por quê? Por causa disso, só aparece bunda, aparece favela. Realmente concordo muitas vezes, mas você já assistiu... que você comentou, o Central do Brasil, por exemplo, que é um dos mais clássicos. Não assisti. Você não Auto da Compadecida, que é uma comédia? Não assisti. Mas então você não conhece. Então minha briga é falar de alguma coisa que você não conhece. Tem que conhecer para falar. Não, tem o Leandro Hassum ali com Até que a Sorte nos Separe, tem 1, 2 e 3. Tem a Dona Hermínia, que o ator faleceu, perdemos ele agora, Gustavo, na pandemia. Eu adorava os filmes dele, um baita profissional, que perdemos na pandemia, enfim. Mas temos produção brasileira, sim. Siga teus filmes, e eu estou de olho no relógio aqui, cara. Rapidamente, filme número 1. Um filme americano, A Pequena Miss Sunshine, uma comédia também. Filme número 2, brasileiro, gaúcho, que tem o Wagner Moura, por isso me lembrei dele. O Saneamento Básico, o filme. Vejam, Saneamento Básico, o filme. Terceiro, um filme italiano, norte-americano, gaúcho, brasileiro, italiano. O Incrível Exército Brancaleone. São 3 comédias que eu indico para todo mundo. Top. Tito, a gente podia ficar aqui conversando, falando ainda sobre vários filmes e... Mas me fala os teus, fala 3 filmes teus. Isso aqui tá acho que vai ser para uma próxima edição. Um filme. Um filme. Vai lá, para a galera, diz lá. Um filme, Interestelar. Muito Porque bom. Porque é um gênero que eu gosto, um gênero que fala sobre viagem no tempo e também espacial. Pode ser viagem, porque tem viagem no tempo, no caso, dentro do mundo, né, dentro do globo aqui e tal. E essa questão espacial também com a distorção do espaço-tempo. Eu adoro. Certo. Inclusive, eu tenho um amigo físico
não físico. Sim, sim. Físico, Não fisiculturista. Não, físico mesmo. Ele se formou doutor em física, Sim. inclusive. Meu amigo da Rondinha, eu perguntei para ele, viu, tu assistiu os Interestelar? Assisti, mas aquilo ali é possível? Viagem no tempo? Tá para o passado, futuro? Não, é tudo perfeitamente possível. Não sei como que eles vão fazer na realidade aquilo, mas que é possível. A teoria diz que sim, que é possível isso acontecer. Difícil de explicar, mas é possível. Não, e não é eu que vou tentar explicar também. Ah, não, Tito, seria minha próxima pergunta. Tito, agradeço a tua vinda, obrigado por ter aceitado nosso pedido aqui para participar do podcast Máxima, conversar um pouco, trocar uma ideia, de repente vou marcar mais adiante, seguir nessa linha de raciocínio também, que com certeza tem muita coisa boa para nós poder falar sobre. A gente acabou nem mencionando sobre os teus trabalhos que tu fez na região, né? Mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Agradeço, muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço, Douglas, a Rádio Máxima, Lucas, por este podcast da Rádio Máxima, uma inovação, mais uma inovação que vocês têm trazido aqui para a nossa região, e assunto audiovisual, assunto de teatro, assunto das artes, sempre me interessa, eu sei que interessa a vocês também. Estou aberto aos próximos convites, próximos programas, só me convidar. Obrigado, até uma próxima. Tá certo, com certeza será convidado. Tá. Galera, vamos ficando por aqui então, agradecendo ao Laboratório Biolab, seu diagnóstico é nossa prioridade, também a iPron Tecnologia, até quando eu peguei, lembrei, esse aqui é lá da iPron, tá? Beleza? Um abraço, gurizada, pessoal. E também com a gente Mix Center, o seu centro de economia em Sarandi. Um abraço a todos, uma boa noite.